Olá, tudo bem? Hoje vamos abordar boas práticas para times que utilizam o G-Riscos. Coleta de dados em campo, suporte no escritório para a geração dos relatórios. Estamos utilizando aqui a versão 2 do G-Riscos, que é este ambiente novo, e também vamos abordar a versão 1, onde temos aqui a versão customizada e personalizada para alguns clientes. Cada vez que nós selecionamos um cliente na tela online, o sistema busca no servidor todas as análises realizadas para aquele cliente, e ao entrar na análise, nós pegamos o pacote de dados em nuvem e trouxemos para o aplicativo para uso offline, onde nós podemos ir para campo, fazer apreciação de riscos, inserir informações, fotos, tudo mais, e ao sincronizar, estes dados voltam para a nuvem. Aí que começam as dicas de boas práticas. O ideal é que não sejam inseridas mais de 35 máquinas por análise, independente da quantidade de máquinas que vocês estarão atendendo os seus clientes. Isso porque na área administrativa, plataforma web, para fazer uma consulta, basta selecionar o cliente, não é mesmo? Buscar, todas as máquinas irão aparecer com as devidas divisões. Quais máquinas correspondem a cada análise e os devidos links para a geração dos relatórios. Dividindo 35 até 35 máquinas por análise, nós garantimos que o pacote de dados que está sendo trabalhado offline, ele não seja pesado demais para a sincronização dos dados. Claro que 35 máquinas não é possível assumirmos que ele terá um tamanho específico, 10 megas, 15 megas, porque o que vai dar o tamanho é a quantidade de informação que nós temos em cada máquina, em cada risco, a quantidade de fotos e assim por diante. Por exemplo, os textos, eles são super leves, praticamente imperceptíveis para uma transmissão de dados. Aonde está o maior peso do pacote são nas imagens. Por mais que nós façamos o trabalho de otimização dos dados, muitas imagens requerem uma banda de internet melhor para fazer esta transferência. Então precisamos estar bastante atentos a este aspecto. Aqui eu não tenho nenhuma não sincronizada. Estamos olhando então as análises que já estão online. Então, é possível realizar diversas análises e vai deixando-as na não sincronizada. Depois, devidamente conectado à internet, se envia para o servidor em nuvem e assim disponibiliza para o resto da equipe. Importante que quando um colega de trabalho for dar suporte em cima de uma análise de riscos já sincronizada, que a gente que está coletando as informações em campo não entre mais nessa análise até que ela seja liberada novamente. Então, o uso simultâneo da mesma análise, que é aquele númerozinho específico, não é permitido. Isso é muito bom se ter um entendimento. Aqui nos nossos testes temos análises de 51 máquinas, 57, nós já vimos clientes fazer análise de 100, de 120 máquinas, mas não recomendamos, porque aumentam os riscos de dar erro na sincronização. Não necessariamente o erro é que a plataforma tem um erro. Pode ser que o pacote seja pesado demais, a comunicação via internet ocorra alguma falha e o aplicativo vai dar um não ok, não consegui sincronizar. Geralmente, análises menores sincronizam com maior velocidade. Caso vocês estejam em campo e tenham acesso à internet, aproveite e vá sincronizando.
Assim, vocês terão a garantia de que não estão perdendo os dados ou não acumularão um grande volume de dados offline e terão um problema na hora da sincronização. Aqui eu estou seguindo com os exemplos, que é o que acontece em campo, não é mesmo? Note, quando estava sem imagem, clicávamos em sincronizar e a sincronia ela era instantânea. Uma imagem já deu 1 segundo. Vamos imaginar que cada imagem dá 1 segundo. Nós vamos criando uma análise com 60 imagens. Já é 1 minuto por máquina e assim por diante. 100 máquinas, 100 minutos. Pode acontecer. Então, às vezes também acontece de clientes nos dizerem, entram em contato com o suporte. Estou tentando sincronizar, já está há alguns minutos e não termina. Será que travou? Se a análise for grande, provavelmente ela está em processo de sincronização, enviando os dados para o servidor em nuvem. Ok? Sobre os usuários. O importante dentro do processo de apreciação de riscos é o planejamento prévio. Cada usuário, cada operador deve ter o seu usuário. Fica mais fácil gerir, é possível identificar quem é o analista. Por mais que haja um engenheiro responsável pela apreciação de riscos, a elaboração geralmente é realizada por um analista que está em campo. Então, depois, nas consultas, é possível identificar quem foi o analista que fez. No caso do trabalho em times, é possível ver, temos o João, o Pedro e o Mário. O João cria a sua análise, o Pedro a sua, o Mário a sua, assim por diante, e depois na consulta estará lá a análise identificada com o seu nome. Então diz, olha, não entre na minha análise, porque o que pode acontecer? Alguém entra na sua análise para olhar, está dentro dela, manda sincronizar, ele sobrescreve os dados do colega, e isso acaba então acarretando num problema de perda de dados, aonde um volume de informação é sobreposto por outro e são informações distintas, em alguns casos que já aconteceram, e isso exige um retrabalho para a coleta de dados. Então, um planejamento, um procedimento, lembrando sempre que cada análise corresponde a um pacote de dados. Se alguém está no aplicativo em campo, lá no escritório, não acessar a mesma análise ao mesmo tempo. 2 computadores na mesma análise, em hipótese alguma, nem com o mesmo usuário, nem com usuários diferentes, porque o pacote trafega da nuvem para os dispositivos. Aqui no computador, agora mostrando a versão 1, é a mesma coisa. Os pacotes de dados, eles ficam offline para que vocês possam ir para regiões, locais remotos, sem acesso à internet, possam fazer a coleta, ter as informações necessárias e tudo mais, e depois sincroniza. Então, como nós temos essa peculiaridade, que também é um fator diferencial positivo, que é o uso offline, nós temos algumas regras para que ele ocorra bem, e nós insistimos bastante nesta questão da sincronização e não uso simultâneo. Da mesma maneira, como é uma plataforma online, por exemplo, para gerar um inventário, muitas vezes o número de máquinas supera 100, 200 máquinas. Então, o processamento exigido pelo servidor é muito grande. Então, horários de pico, que é o horário comercial, não é aconselhável que sejam realizados determinados relatórios e deixem para realizá-los ou ao meio-dia, ou no início da manhã, final da tarde ou à noite. Já foram desenvolvidos alguns recursos que já estão disponíveis para que o processamento dos relatórios sejam feitos no próprio cliente, que seria o seu computador. Então, o sistema identifica que aquela análise, aquela apreciação, aquele conjunto de análises está superando o ideal para ser processado na internet, que pode interferir a sua equipe. Neste aspecto, nós então criamos o gerador de relatórios local. Para suporte técnico, nós temos aqui a área do cliente.
Caso você ainda não tenha acesso, solicite, a tela foi exibida há pouco e é possível então ter atendimento exclusivo.